Bom dia para todos, para todas. Prazer estar aqui com vocês todos, fazendo essa discussão, né, com os companheiros aqui da mesa. E queria agradecer a Luciana pelo convite. Bom, eu já vou começar me desculpando. Eu estava no México, cheguei agora às 7h30 da manhã, vim quase direto para cá, e a apresentação que eu estava fazendo, ela ficou no meio por conta de que acabou a bateria do laptop no avião, certo? Então, eu não vou fazer uma apresentação em PowerPoint, às vezes fiquei até pensando que era bom, porque ia colocar um monte de slide, um monte de número, e talvez a gente consiga ser mais objetivo, falando algumas coisas dando alguns dados para que a gente possa referenciar o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, falar o seguinte: eu trouxe aqui assim um kitzinho, né? O projeto Moradia foi feito há 20 anos, 19, 20 anos, começou em 99, acabou em 2000, que foi a base do programa de governo do presidente Lula em 2002. Né? Eu participei, a Hermínia, que estava, né, que não pôde vir hoje aqui, também participou, né, e outros companheiros, inclusive aqui da USP, o professor Lúcio Kovarik, e a Ivaniza, né? Então, foi um grupo que elaborou uma proposta a partir de um amplo processo de discussão. Eu diria que alguns elementos básicos da política nacional de habitação estavam já presentes aqui, entre os quais, primeiro, a aprovação do Estatuto da Cidade, né, que era uma base fundamental para um elemento dessa política, que era a articulação entre a política habitacional e a política urbana. Está muito claro de que nós não tínhamos que pensar isso de maneira conjunta. Eu lembro muito bem das discussões que a gente fez, inclusive com o Lula, que o Lula era muito fixado na casinha de São Bernardo, que ele conseguiu no BNH, etc., lá no financiamento, e nós discutimos que era importante pensar a questão da inserção urbana, né, dessas habitações, e toda essa discussão que nós estamos cansados de fazer aqui, né. Depois, a Política Nacional da Habitação, que foi feita em 2004, né, que eu também participei com uma consultoria, que consolidou um pouco o que estava lá, trazendo elementos que já estavam presentes, que foram consolidados, como, por exemplo, que eu acho que é uma base fundamental do programa Minha Casa Minha Vida, o mix de recursos entre recursos onerosos e recursos de financiamento, né? Eu acho que esse é um elemento fundamental. E outro elemento fundamental é subsídio e financiamento, exatamente. Né? Subsídio e financiamento. E outra questão fundamental, eu estou falando nos eixos fundamentais, porque depois eu vou discutir, a minha questão aqui vai ser exatamente discutir o que das propostas e dos planos e da política que foi sendo encaminhado, o que efetivamente teve presente no Minha Casa Minha Vida ou não teve presente, e o que disso, né, era necessário retomar para poder se rediscutir. Então, a questão do mix dos recursos onerosos e não onerosos. E outro elemento fundamental é a questão do planejamento habitacional, né? E daí nasceu, então, uma questão que eu considero fundamental, embora tenha tido alguns equívocos, que é a necessidade dos municípios terem seus planos municipais de habitação, né? Eu vou dizer, já fazendo uma crítica, eu acho que quando a gente falou de município, eu acho que essa é uma crítica geral que deve ser feita a várias políticas na nossa área urbana, que é tratar os municípios de maneira uniforme, quando, na verdade, né, nós tínhamos que claramente, na nossa federação, que nós temos desde São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, até os municípios, 4 mil municípios com menos de 1.000 habitantes, nós não podemos tratar todos eles da mesma maneira, e esse foi um dos equívocos dessa questão, mas esse elemento eu acho fundamental, né, que era a ideia de que, para poder se capacitar, para poder levar adiante a política habitacional, os municípios teriam ter seus planos, ter seu fundo, ter uma estrutura institucional e ter
e ter um órgão de controle social, um conselho, para poder gerir esse processo de maneira participativa. Então, esses 4 elementos o município deveria ter. Bom, e finalmente, né, o Plano Nacional de Habitação, que é de 2007 e 2008, foi finalizado no final de 2008, foi publicado em 2009 esse trabalho, que aí foi um trabalho de fôlego, cujo objetivo qual era? Era estabelecer um plano de ação, né, um plano de ação, que em 15 anos pudesse dar conta do enfrentamento das necessidades habitacionais do país. Né? Então, o Plano Nacional de Habitação, que aqui nós, como o LabHab, né, eu coordenando, participou do consórcio que elaborou, então, essa consultoria para o Ministério das Cidades, para a Secretaria Nacional de Habitação, e trabalhamos muito em conjunto aqui com a Inês, com a Júnia, com, né, a equipe do Ministério e a nossa equipe do Via Pública, né, do LabHab e da Logo Engenharia, que elaborou, então, essa proposta. Bom, o que nessa proposta está presente? Eu estava fazendo um esforço, é um esforço que ainda a gente precisa fazer, para buscar comparar um pouco o que estava no plano e o que efetivamente foi concretizado, né? Seja do ponto de vista de metas, seja do ponto de vista da estratégia que estava presente ali. Então, o que estava presente no Plano Nacional de Habitação? Em primeiro lugar, do ponto de vista de necessidade habitacional. O plano inovou no sentido de introduzir a questão da demanda demográfica como um elemento fundamental da necessidade habitacional, superando, então, aquela ideia do déficit, que eu acho que é uma questão que é absolutamente fundamental para nós podermos pensar um plano de habitação, para poder pensar o enfrentamento da questão habitacional no país. Porque, muitas vezes, né, eu acho que a Inês sabe bem disso, né, tem gente que acha assim, bom, nós temos um déficit de 7 milhões, produzimos 3 milhões, então sobrou 3 milhões para poder ser atendido, certo? Ou coisas que às vezes a gente ouve, eu ouço, inclusive aqui na universidade, muita gente falar, que nós não precisamos produzir habitação, né, ou que a produção da habitação não é uma questão fundamental. Né? Quando, né, o que nós verificamos, então, quando a gente vai analisar a demanda, a necessidade habitacional para 15 anos, no caso era de 2008 a 2023, a necessidade habitacional era de aproximadamente 26, 27 milhões de unidades habitacionais, das quais uma parte dela era déficit, o déficit, sem entrar aqui na discussão de como ele era calculado, o déficit na metodologia da João Pinheiro, a outra parte é a necessidade cotidiana de famílias que vão se formando e necessitam de habitação, famílias que se mudam, que migram de uma cidade para outra, né, nada menos do que 1.200 municípios perderam população. Se eles perderam população é porque essa população foi para outro município, gerou uma necessidade habitacional no outro município. Né, migrações internacionais, etc., reposição do estoque. Então, nós temos necessidades futuras, né, futuras que são imediatas, porque quando a gente está trabalhando num horizonte de 10 anos, de 15 anos, ou de 2 anos, né, nesses 2 anos estão se produzindo. Então, nós tínhamos, no período de 2007 a 2015, eu vou dar como referência 2015, 2016, né, porque é mais ou menos a referência do programa Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos uma necessidade de aproximadamente 14 milhões de unidades habitacionais. Portanto, se a gente tinha uma necessidade de 14 milhões de unidades habitacionais e entregamos 4 milhões, temos contratado 5 milhões e 400, 5 milhões e 500, tá certo? Isso significa que, né, ficaram de fora, né, desse atendimento, ou ficariam de fora desse atendimento, 10 milhões, dos quais uma parte, ou uma boa parte dela, se virou para resolver como sempre se virou. Né? Não quer dizer que se virou bem, porque quando a gente tem uma unidade construída de alvenaria com banheiro numa favela, tá certo? Isso não é considerado déficit na nossa metodologia, na metodologia do João Pinheiro. Quando nós temos uma moradia de aluguel no fundo de outra, ou em cima da outra, etc., ela não é considerada déficit. Tá certo? Então, né, se virou de alguma maneira, mas
né, eu estou colocando isso porque a dimensão do problema é muito grande, e esse foi o elemento fundamental que nós trabalhamos no Plano Nacional de Habitação. Que se a gente fosse trabalhar com a ideia de produção de unidade nova, certo? Para toda a população, nós não teríamos condição de enfrentar a dimensão do déficit habitacional. Tá certo? Bom, em função disso, a estratégia do Plano Nacional de Habitação foi, né, várias estratégias. A primeira delas foi, bom, nós precisamos trabalhar e diferenciar os municípios, criar uma tipologia de município, porque o enfrentamento do problema habitacional, ele tem que ter especificidades de acordo com o município. Tem municípios que pode ser resolvido de um jeito e tem municípios que pode ser resolvido de outro jeito. Tá certo? Então, né, essa foi uma primeira questão fundamental. A segunda é que nós temos que ter uma diversidade de soluções, né, de linhas programáticas. Então, o Plano Nacional estabeleceu, criou, né, definiu uma série de linhas programáticas e, dentro dessa série de linhas programáticas, diversas modalidades, de modo que pudesse viabilizar um custo médio por unidade atendida menor do que seria um custo de uma unidade pronta, né, feita por empreiteira, com os valores que nós temos, né, estabelecidos, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida. Bom, dessa lógica toda, tá certo? Nasceu, então, né, uma questão fundamental. Nós temos que produzir mais por menos, e para produzir mais por menos, nós temos que produzir dialogando com a natureza dos municípios, se nós estamos com municípios que estão se expandindo ou não estão se expandindo, se o município é pequeno, ou se ele é médio, ou se ele é grande, ou se ele é região metropolitana, para poder pensar soluções, e aí então pensar soluções de vários tipos, que pode ser desde uma produção de unidade nova, verticalizada, com alta densidade na região metropolitana, em áreas centrais, portanto, com um custo muito alto, até a solução do lote urbanizado com financiamento de material de construção ou apenas, né, o financiamento do material de construção como soluções muito mais baratas, que com assessoria técnica, com condições efetivas de qualidade de urbanização, possa gerar uma solução habitacional melhor. Bom, desse ponto de vista, né, eu acho importante a gente dizer o seguinte, né, e aí eu fiz aqui, estava até tentando pegar uns números aqui com a Inês para ele poder afinar. O que o Plano Nacional de Habitação propunha do ponto de vista de recursos? Nós estávamos falando em 2008, né, antes da crise, tá certo? Mas antes, né, da questão habitacional se tornar estratégica na política econômica do governo, que é o que vai acontecer em 2008 para 2009, com a crise, etc., vira estratégico. O que estava sendo proposto, nós tínhamos 3 cenários de recursos, né, 3 cenários de recursos. O primeiro cenário era manter mais ou menos o que estava se investindo, considerando que o cenário econômico previa um crescimento do país a 4% ao ano, tá certo? E esse era o cenário que os economistas consideravam razoável naquele período, 2007, 2008, aí 2009 nós tivemos um crescimento zero, 2010 nós tivemos um crescimento de 7%, né? Então, na verdade, até pelo menos a crise de 2013, 2014, esse número não era tão absurdo, né? E no cenário 1, então, isso significava de recursos de subsídio da União, 85 milhões de reais. No cenário 2, que seria aumentar esse investimento, né, esse investimento que vinha sendo feito, o investimento era 115. Né? E no cenário 3, que era o cenário dos sonhos, vamos dizer assim, da chamada PEC da moradia, que vinculava 20%, aliás, 2% do orçamento da União para a habitação, que era considerado uma coisa, e 1% do município do Estado, isso chegaria a 174, e eu estou falando aqui de 15 anos, certo? Não estou falando de 6 anos, certo? 6 anos, considerando, ou 8 anos, a gente considerar de 2009 a 2014, ou até 2016, dependendo de como a gente quiser tratar, nós estamos falando de 15 anos. Bom, e o que efetivamente o Plano Nacional, o programa Minha Casa Minha Vida, investiu em termos de recursos do AGU, do Orçamento da União,
foi aproximadamente 100, 105, 110, aí tem umas polêmicas, dependendo da data que a gente vai chegar, mas está por volta de 100 bilhões de reais, em 6 ou em 8 anos. Tá certo? Portanto, né, nós colocamos os recursos da UGU, mais ou menos, certo? Se a gente considerar, né, que o plano estava trabalhando com 15 anos, nós colocamos o equivalente ao melhor cenário possível do ponto de vista de investimento. Em relação ao subsídio do FGTS, se nós pegarmos apenas o que está no plano de 2008 a 2015, o que estava previsto era 34 milhões de desconto do FGTS. E o que foi investido foi 32. Né? E se nós pegarmos o recurso do FGTS financiamento, nós tínhamos aí alguma coisa em torno, né, de entre 180 e 300 milhões, o que estava previsto nos 3 cenários, e nós investimos 291. Ou seja, nós investimos mais do que estava previsto no Plano Nacional de Habitação, em termos de, seja de subsídio, seja de financiamento. Bom, no entanto, né, se a gente for para 5 minutos, tá. Se nós formos para as metas do plano, né, as metas do plano foram muito menores, o que foi produzido foi muito menos do que estava previsto no Plano Nacional de Habitação. Né? Por quê? Porque, na verdade, né, se adotou a estratégia, que era a estratégia de produzir unicamente unidade nova, certo? Ou seja, esses recursos todos foram utilizados com um único modelo, um modelo uniforme, e que não incorporou as outras estratégias do Plano Nacional de Habitação. Né? Quais são as outras estratégias, para falar de alguns temas que são importantes para nós? Em primeiro lugar, o Plano Nacional de Habitação tinha 4 eixos. Né? 4 eixos, que era o eixo de financiamento, que eu já falei bastante dele. De certa forma, ele foi cumprido, né? Foi até superado do ponto de vista de recursos e do ponto de vista de estratégia. Né? Tem alguns detalhes aí que eu não vou entrar aqui, em termos de quais são as faixas e qual é o tamanho do subsídio. Né? Na verdade, se trabalhava com um subsídio menor do que efetivamente aconteceu por família atendida, porque, claro, se eu estou produzindo um produto mais barato, o subsídio é menor. Tá certo? Então, mas, de uma certa maneira, podemos dizer que a meta financeira foi atendida. Depois nós tínhamos o eixo urbano, o eixo institucional, o eixo da cadeia da construção civil. Então, no eixo urbano, que é um tema que tem se trabalhado muito, o Plano Nacional de Habitação propunha um subsídio de localização, ou seja, diferenciar o subsídio de acordo com o local do empreendimento, certo? Que é uma questão que não foi acatada, não foi atendida no programa, o que fez com que, né, obviamente, aqueles que fossem produzir habitação, raciocinassem da seguinte maneira: eu vou produzir no lugar onde a terra é mais barata, porque eu vou, dessa maneira, viabilizar de maneira mais fácil o empreendimento, com o total de subsídio que eu tenho, não vou procurar o terreno melhor localizado. Então, essa é a primeira questão que me parece fundamental, que ficou faltando no programa. Segunda questão, o plano propunha, e isso era um mix do institucional e do urbano, propunha que os municípios que fossem aderir ao programa, ou que fossem beneficiados dos programas, tivessem um conjunto de condicionantes, certo? Condicionantes urbanas e institucionais, ou seja, que tivesse uma política fundiária e uma política urbana atrelada aos objetivos da política urbana que se adotava no país, ou que se buscava incentivar e criar no país. Ou seja, uma política urbana que combatesse a especulação com o terreno ocioso, que estabelecesse uma política de controle do valor da terra daquela destinada à habitação através da criação de zonas especiais de interesse social, e, mais do que isso, que o município tivesse uma política habitacional e uma política urbana. Por isso que a exigência, que já vinha desde a Política Nacional de Habitação, de ter um plano habitacional. Qual era a ideia do plano habitacional? A ideia do plano habitacional é que o município ia discutir o que era a melhor maneira de enfrentar o problema naquele município. O que era melhor fazer? Porque existem municípios que o melhor não era produzir uma unidade nova.
né, eu acompanhei alguns programas em alguns municípios que se produziu 2 conjuntos com 300 ou 400 unidades, municípios pequenos, 300 ou 400 unidades, quando o município, por exemplo, não tinha rede de saneamento para o município todo. Que aquele investimento de 200 unidades ou 300 unidades teria sido muito melhor utilizado se fosse utilizado, por exemplo, para implantar a rede de saneamento. Ou, em vez de produzir 200 ou 300 unidades, fizesse a base urbana, ou seja, o loteamento com infraestrutura, né, para um conjunto muito maior de famílias que depois poderiam produzir isso através de um sistema de autoconstrução ou de autogestão, né? Bom, do ponto de vista... Então, essa questão ela é absolutamente fundamental, né? E, na verdade, a questão que estava sendo colocada seriam condicionantes para poder acontecer. E aí nós vamos ter um cruzamento entre um objetivo, que é um objetivo econômico e político, que é o objetivo de produzir muito, porque isso, do ponto de vista político, dá um efeito importante. E, segundo, produzir muito, porque o impacto econômico, né, como a Ana acabou de falar, o impacto econômico era importante no momento de crise, tá certo? E depois, num momento de criação, né, de geração de emprego e de geração... E talvez isso que explique por que se investiu mais do que estava previsto, porque quando a gente discutia no Plano Nacional de Habitação qual era a disponibilidade do governo para investir, sempre havia restrição, né, e depois houve recursos bastante vultuosos para poder implementar, mas, de qualquer maneira, né, poder ter condicionante significa necessariamente reter ou criar mecanismos. Bom, e aí nós vamos, então, ver um problema que eu acho que é fundamental, eu não vou mais me estender, né, vou deixar isso para o João, que foi secretário municipal de habitação, então ele pode falar sobre isso, que é a questão do município, né? O município tinha que ter a sua política urbana, né, sua política de localização, né, para que pudesse, então, né, um programa que gerasse recursos e aí ter também mais autonomia, né, e eu vou finalizar aqui, mais autonomia, e aí nós temos essa estrutura institucional amarrada na Caixa, com todos os problemas que a Caixa tem, que muitos aqui vão poder dizer, né, problemas de aprovação de projeto, problemas de, né, todas as complicações. Então, né, a ideia que está aqui, né, que estava aqui, mas que nem sequer foi assumida aqui, e muito menos aqui, aí por causa depois que chega no governo, que era a ideia de poder ter transferência de recursos fundo a fundo para os municípios que tivessem capacitados. Ok, aqueles municípios que se capacitassem, que pudessem aderir efetivamente ao plano, que pudessem aderir porque reúne todas as condições, ele poderia receber o recurso fundo a fundo para implementar o seu plano de habitação com mais autonomia, com mais diversidade, e aí, então, poder viabilizar os programas que pudessem dialogar com a própria realidade local. Eu não vou aqui falar, por exemplo, mas seria uma análise a ser feita, por exemplo, uma coisa que está presente como a ser simulada, que são os programas de autogestão, né, que acabaram sendo introduzidos através do Minha Casa Minha Vida entidades, muito por conta da pressão do movimento e não como se fosse uma estratégia para enfrentar o problema, uma estratégia que gerasse qualidade, gerasse custos mais baixos e gerasse efetivamente participação. Tanto que boa parte do Minha Casa Minha Vida entidades não reúne as condições básicas para a gente poder dizer que era efetivamente autogestão, porque simplesmente assumia as carências do programa sem efetivamente colocar em prática toda ela. Bom, eu acho que é uma reflexão importante, né, para a gente poder levar adiante né, daqui para frente. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, né, a base para poder pensar, depois desse fundo de poço que nós estamos passando agora, né, para a gente poder pensar uma nova política nacional de habitação, uma referência importante certamente o Plano Nacional, o Planab, né, feito há 10 anos atrás, né, assim como Minha Casa Minha Vida. Obrigado.